Ciências com a professora Milena Nicodemos. Peguem o material de vocês, o livro didático de ciências, e a gente vai trabalhar hoje as páginas 26 a 31. Essas páginas a gente finaliza aí a unidade 2 do nosso livro, né? Que fala aí sobre os ambientes da Terra. Começando na página 26, a gente vai trabalhar na terra e na água. Vamos fazer então aí a leitura e compreender um pouco do nosso conteúdo. Na terra e na água, podemos agrupar os ambientes de diferentes maneiras. Uma delas é dividi-los nos grupos dos ambientes terrestres e dos ambientes aquáticos. Por que a gente faz essa divisão? Porque existem seres vivos nos ambientes da terra e nos ambientes da água, né? Os ambientes terrestres são os da terra e os ambientes aquáticos são os da água. Ambientes naturais terrestres. No planeta em que vivemos, existem diversos tipos de ambientes naturais terrestres. As florestas ou matas são um exemplo. Nesses ambientes, existem muitas árvores, mas também outros tipos de planta. Vários animais vivem nas florestas e nelas costuma haver água em pelo menos algum período do ano. Os campos com plantas menores e poucas árvores também são exemplos de ambiente natural terrestre. Nos desertos, que podem também ser bem quentes ou bem frios durante o dia, há pouca água disponível, mas algumas plantas e alguns animais sobrevivem a essas condições. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de ambientes terrestres, que podem ser florestas e matas, né? Nas florestas e nas matas existem muitas árvores e diversos animais. Nós temos os campos, que são locais menores, com poucas árvores, mas também tem ali algumas espécies de plantas e algumas espécies de animais. E no deserto, que apesar de ser muito seco, né, como mostra aqui essa imagem, também existem aí alguns tipos de plantas que sobrevivem nesse ambiente e animais que sobrevivem aí nas condições do deserto. Aqui na primeira imagem, ó, a gente vê o trecho de Mata Atlântica em Itapiraí, São Paulo. E o búgio, que é uma espécie de macaco, ele é um animal típico desse ambiente, ó, desse tipo de vegetação, desse tipo de ambiente terrestre. A gente vê que aqui tem água, mas aqui a gente quer se referir à terra, né? E ao ambiente aí do búgio. Na segunda imagem, o deserto do Atacama, no Chile, o lagarto corredor do Atacama, no destaque, só existe neste ambiente. Ó. O lagarto é esse animal aqui. Ele vive e só existe aí nesse ambiente desértico. Na página 27, a gente vai falar sobre os ambientes naturais aquáticos. O que são os ambientes naturais aquáticos? Os rios, lagos e oceanos são exemplos de ambientes naturais aquáticos. Os rios são formados por água doce e correm de um ponto a outro sem parar. Nos lagos, a água é parada e pode ser doce ou salgada. Os oceanos têm água salgada e ocupam grandes áreas do nosso planeta. Vários seres vivos, como plantas e animais, vivem nos ambientes aquáticos. Conheçam alguns exemplos. Então, ó, plantas dos ambientes aquáticos. Nós temos aqui ó, a planta chapéu de couro, que pode sobreviver embaixo d'água. Suas raízes ficam enterradas no fundo do rio. Temos aí o alface d'água, que ele flutua em lagos. Suas raízes não estão enterradas e apenas parte de suas folhas fica fora da água. Temos aí também a Vitória régia. Quem conhece a lenda da Vitória régia? Então, a Vitória régia ela é uma planta que ela tem as suas raízes enterradas no fundo dos rios e suas grandes folhas boiam na superfície aí dos rios. E alguns exemplos de animais, né, que vivem no ambiente aquático são os jacarés, como o jacaré do Pantanal. Eles passam parte do dia dentro dos rios, onde nadam e procuram alimentos. Os peixes, né, também são exemplos aí de animais aquáticos que vivem no ambiente aquático, né? Os peixes passam a vida toda dentro da água, como é o caso desse acará-bandeira.
E as tartarugas marinhas, como as tartaruga oliva, saem dos mares apenas para colocar seus ovos na areia da praia. Então, as tartarugas, elas passam a vida toda praticamente dentro d'água. Elas só saem para colocar os ovos para poder nascer novas tartarugas, certo? Então, o que é o ambiente natural terrestre? É aquele que fica sobre as florestas, matas, campos e desertos. E os ambientes naturais aquáticos são aqueles ambientes que têm rios, lagos e oceanos. Nesses ambientes, o que a gente pode encontrar? Tanto no ambiente terrestre quanto no aquático, a gente encontra plantas e animais. As plantas e os animais são iguais? As mesmas plantas que a gente vê no ambiente terrestre, elas podem viver no ambiente aquático? Não. Cada planta, ela só consegue ficar em um lugar específico, assim como os animais, ó. O peixe, ele sobreviveria fora d'água? Não. A tartaruga marinha, ela sobreviveria fora d'água? Não. A Vitória régia, é possível a gente plantar a Vitória régia fora d'água? Também não. E o búgio, será que o búgio ele viveria dentro d'água? Não, né? Então, ele vive em um ambiente terrestre. Essa é a diferença. Aqui na página 28 e 29, a gente tem uma experiência, né? Para a gente observar imagens, ler imagens. Vamos ler imagens. As pinturas dos artistas naturalistas. Olha que legal. Você já fez alguma pintura para brincar e aprender? Nas pinturas, usamos tintas sobre uma superfície. Pode ser canetinha sobre uma folha de papel ou um pincel com tinta guache sobre uma cartolina. Tipos especiais de pintura, feitas por artistas naturalistas, eram um modo comum de representar os ambientes naturais há muitos anos. Lembra que a gente viu sobre os ambientes naturais, né? As florestas, os desertos, os campos. Então, esses pintores, né, esses artistas naturalistas, eles retratavam aí através de pintura esses ambientes. E o que é ser naturalista? Nesse caso, o naturalista é um artista que retrata o dia a dia das pessoas ou dos ambientes naturais. As pinturas registravam a cor e a forma daquilo que o artista via ou do que era descrito para eles, da maneira mais parecida possível com a realidade. Por exemplo, na pintura abaixo, os tons das cores foram usados para destacar os indígenas da mata. No caso, as cores mais claras representam a luz do sol. Então, se a gente observar aqui essa belíssima pintura, né, que foi feita por François Auguste Biard, o nome dessa pintura é Índios da Amazônia Adorando o Deus Sol. Essa pintura foi feita em 1860 e ela foi feita sobre óleo sobre uma tela. Então, nessa belíssima pintura, a gente vê os índios, né, adorando aí o sol, que para eles o sol era um deus, dentro da mata, né, desse ambiente natural que é a floresta. A gente vê aí as árvores, as plantas. Muito legal, não é? Na página 29, a gente tem algumas questões sobre esse assunto. A legenda da pintura contém informações sobre a obra, como o autor, o título, o ano que ela foi realizada e a técnica utilizada. A legenda é essa aqui, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. A legenda é essa que eu li aqui para vocês, ó. François Auguste Biard, Índios da Amazônia Adorando o Deus Sol, é o título. Foi pintado em 1860 a óleo sobre tela. Esse aí é a legenda da pintura. Agora é a sua vez. Questão 1. Complete o quadro abaixo. O que está sendo representado? O que o François quis representar aqui nessa pintura? Então, você vai anotar aí. Quais informações há na legenda? Você vai anotar as informações que estão aqui na legenda. Quais detalhes chamam mais atenção na pintura? Você vai olhar para essa pintura e o que mais está chamando sua atenção aí nessa pintura, você vai anotar aqui. Escreva 2 exemplos de seres vivos presentes nessa pintura. Então, quais são os seres vivos que estão presentes aí nessa pintura? Nós temos os seres humanos, que são os índios, as plantas, provavelmente animais, mas você vai colocar só o que você está vendo. Questão 2. Converse com seus colegas.
Qual é a relação entre a posição das pessoas na pintura e o título da obra? Essa aqui você vai dizer por que as pessoas elas estão posicionadas aqui, né? Com as mãos levantadas e olhando para essa luz. Com o título da obra. Qual é o título da obra? Índios da Amazônia adorando o Deus Sol. Então, qual é a relação deles estarem nessa posição, virados para o Sol, com esse título? Questão 3. Você pode anotar aí no próprio livro, tá bom? Questão 3. Que outros tipos de pintura você conhece, além das feitas por artistas naturalistas? Troque informações com colegas. Essa daqui não precisa nem você responder. Você pode pesquisar algumas outras pinturas naturalistas para você conhecer melhor, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês mais alguns exemplos aí de pinturas de artistas naturalistas. As pinturas que eu trouxe aqui para vocês foi só para vocês conhecerem, né? Como que é esses ambientes naturais, né, que os artistas eles visualizavam. Todas as pinturas que eu vou mostrar aqui, elas foram feitas por William Brymner. Vejamos, ó. Aqui nós temos uma pintura que o William fez, né? Nessa pintura ele já mostra casas, né? A gente pode observar que tem as casas, tem pessoas ali, tem a vegetação, tem um rio, um barco. Então eles eram muito detalhistas aí, relacionado ao ambiente. Olhem só essa outra aqui. Aparentemente as meninas estão aí em cima de um morro, né, gente? Olha que pintura legal para mostrar aí a natureza. E essas meninas estão brincando aí, essas garotinhas. A gente vê muita plantação, pedras, né? Aqui a gente vê, ó, um pouco da cidade. Elas estão próximo da cidade, mas aí é um ambiente natural. Olha aqui também outro ambiente. Ó. Aqui nós já vemos pessoas também nesse ambiente. E aparentemente é um bosque, né? Um campo que tem uma estrada e as pessoas costumam aí caminhar por esse ambiente. Então, esses são alguns exemplos de pinturas de artistas naturalistas. Esse é um conteúdo só para você tomar conhecimento, né, e conhecer aí um pouco sobre a arte que as pessoas faziam sobre os ambientes da Terra. E para fechar aí o nosso livro, a gente vai finalizar a unidade 2 respondendo essa atividade das páginas 30 e 31. Na questão 1 diz assim: preste atenção aos detalhes deste desenho. Nós temos aqui um desenho, né, muito embaralhado com várias coisas. Letra A: contorne na imagem uma planta. Então você vai procurar aqui uma planta e você vai circular. Letra B: pinte 2 animais. Você vai procurar aqui 2 animais e vai pintar. Letra C: esses animais vivem no mesmo ambiente? Aí você vai dizer sim ou não. Escreva sua resposta aqui embaixo, né? Sim ou não. Se eles vivem no mesmo ambiente, se você colocar assim, é terrestre ou aquático? Se eles não vivem no mesmo ambiente, se você colocar não, aí você vai colocar o nome do animal, ambiente, terrestre. Aí o outro, aí você coloca o nome do animal e ambiente aquático. Isso você vai observar aqui na imagem. Questão 2. Observe as fotos abaixo. Aqui na imagem A, o que a gente está vendo aqui? Que tipo de ambiente é esse? É terrestre ou é aquático? Na imagem B, esse ambiente é terrestre ou aquático? Então, que tipos de ambientes elas estão retratando? Ambiente aquático, você vai colocar aqui A ou B. Ambiente terrestre, A ou B, de acordo com a sua observação aí da imagem. Questão 3. Converse com os colegas. O que vocês mudariam nas duas imagens abaixo para ajudar na preservação dos ambientes representados? Então, aqui a gente está vendo 2 ambientes. Aqui no primeiro ambiente, a gente está vendo ações que não deveriam ser realizadas. E no segundo ambiente também. Então, você pode anotar aqui no livro, ó, nessa parte de cima, o que vocês mudariam aí, o que vocês não fariam nessas duas cenas para preservar o ambiente. Questão 4. Observe a foto a seguir. Aqui nessa foto, a gente tem a cidade de Curitiba, no Paraná, e essa foto foi tirada em 2014.
A lista abaixo indica o que encontramos no ambiente retratado. Acrescente outros itens à lista. Então, a gente vai observar essa imagem, a gente vê que já tem lojas e residências, carros e outros veículos. O que mais será que a gente pode encontrar aí dentro de uma cidade? Você vai anotar aí mais 3 coisas, ok? Na próxima aula, a gente faz a correção aí dessa atividade. E para concluir, a gente vai revisar o que nós estudamos aí na unidade 2, né? No capítulo 2, Ambientes da Terra. Os conteúdos principais foram ambiente natural. O que é o ambiente natural, gente? É aquele ambiente, como esse aqui, que não tem modificação do homem, né? É um ambiente que foi da natureza, ele já nasceu assim e o homem não modificou. A gente também estudou aí sobre os ambientes construídos ou modificados, né? Que são as grandes cidades ou mesmo as pontes que estão dentro das florestas, as estradas, são ambientes construídos e modificados pelo homem. Apesar de, nesses ambientes construídos e modificados, ter árvores, ter plantas, ter animais, eles são modificados pelo homem, né? Porque tem aí as casas, as lojas, os comércios, as estradas, tudo isso torna o ambiente modificado. E hoje a gente viu aí sobre o ambiente terrestre, né? Que é um ambiente de terra, onde nós temos aí as florestas, as matas, os campos e os desertos. E esses ambientes terrestres estão cheios de quê? De seres vivos, plantas, animais, insetos. E nós vimos também o ambiente aquático. O ambiente aquático é aquele ambiente de água, né? São os oceanos, os rios, os lagos. E nesses ambientes aquáticos também vivem determinados seres vivos, que são peixes, alguns tipos de plantas, jacaré, tartaruga. E vimos que esses ambientes são diferentes. Os animais do ambiente terrestre, né, e as plantas do ambiente terrestre, eles não sobreviveriam no ambiente aquático. Assim como os animais do ambiente aquático também não sobreviveriam no ambiente terrestre. Então, cada ser vivo tem aí o seu ambiente adequado para sobreviver. Beleza? Então, foi isso que a gente estudou basicamente na unidade, né, no capítulo 2, tá bom? Então, caprichem aí na atividade, espero que vocês tenham compreendido e até nossa próxima aula.